Olá, eu sou a Evelyn do site Poupar e Viver e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a poupança. Será que a poupança ela realmente é uma vilã, como todo mundo fala por aí? Bom, eu sou educadora financeira e mesmo no meu site eu tenho vários artigos em que eu falo mal, né, da poupança. E por que que a gente fala tão mal assim da poupança? O principal motivo é pela rentabilidade. Né? Dentre os investimentos, a poupança ela é uma das que possui a menor rentabilidade. Porque, por exemplo, ano passado, né, em 2015, a poupança ela perdeu para a inflação. A poupança ela rendeu aí cerca de 8,5%, enquanto a inflação ficou aí entre 9% e 10%. Então, se você investir na poupança, você perdeu dinheiro, porque as coisas ficaram mais caras do que o tanto de juros que o seu dinheiro guardado na poupança rendeu. Né? Então, essa é a principal crítica com relação à poupança. Só que, pelo fato de ser muito fácil investir na poupança, todos os brasileiros sabem como depositar e como resgatar o dinheiro da poupança, e também o fato dela não ter imposto, isso acaba tornando a poupança o principal investimento dos brasileiros hoje. Só que, por causa da rentabilidade, isso é uma coisa muito ruim, né? Porque se você quer investir com um prazo mais longo, existem outros investimentos que são tão seguros, inclusive alguns que são mais seguros do que a poupança, e que rendem muito mais. Por exemplo, Tesouro Direto, dependendo aí de como tiver a economia, ele pode render o dobro da poupança, né? Com uma segurança maior do que a da poupança. Só que existem alguns casos em que a poupança ela é sim o investimento mais indicado, e é sobre isso que eu vou falar aqui. O primeiro caso é se você tem um prazo muito curto de investimento, tá? Por exemplo, se você quer resgatar o seu dinheiro para daqui a no máximo 6 meses, vamos supor que você juntou dinheiro aí para uma viagem ou para comprar alguma coisa e você vai precisar resgatar esse dinheiro para daqui a 2, 3, 4 meses, né? Em prazos curtos desse jeito, os outros investimentos eles não ficam tão vantajosos. Por exemplo, no caso do Tesouro Direto, até 6 meses você vai pagar a maior alíquota de imposto, que é a alíquota de 22,5% sobre o rendimento. Né? E outros investimentos também, o CDB, você também vai pagar a maior alíquota. E existem alguns investimentos que você nem consegue resgatar com prazo tão curto assim. Tá? Se for menos de um mês, aí pior ainda, né? Porque em menos de um mês você vai pagar IOF nos investimentos de renda fixa. E, na verdade, se você investir na poupança e tiver que resgatar com menos de um mês, o dinheiro não vai render nada, porque a rentabilidade da poupança ela só acontece a cada 30 dias, que é o que a gente chama de data de aniversário da poupança. Então, se você precisa investir para resgatar para um prazo menor do que um mês, é melhor deixar o seu dinheiro na conta corrente mesmo, tá? E até 6 meses, você pode optar por algum CDB com, data de validade para daqui a 6 meses, aí você precisaria procurar o seu banco, mas avalia com cautela, porque dependendo da rentabilidade, o CDB ele pode render menos do que a poupança ou pode render a mesma coisa. Tá? E se ele render mais, vai ser muito pouco, porque é um prazo realmente muito curto e a alíquota de imposto é a maior alíquota, né, de 22,5%. Então, esse pouquinho a mais que um CDB ou até que um Tesouro Direto vai render, nesse prazo curto aí de 6 meses, talvez não compense o trabalho de você transferir o dinheiro para uma corretora e comprar o título, ok? Então, para prazos muito curtos aí, de 3, 4 até 6 meses, a poupança ela pode ser sim uma boa opção. Outro caso em que a poupança é indicada são as reservas de emergência. A reserva de emergência ela é um dinheiro que você guarda para cobrir emergências financeiras, como, por exemplo, algum problema de saúde ou algum problema com o seu automóvel, alguma conta inesperada, né? Então, você vai ter essa reserva que você usa para cobrir essas emergências sem precisar entrar em dívida. Né? É recomendável que toda pessoa tenha uma reserva de emergência. E na reserva de emergência, você precisa procurar por liquidez, ou seja, você precisa procurar por investimentos em que seja fácil e rápido resgatar o dinheiro. E a poupança é um investimento que tem altíssima liquidez. Se você precisar resgatar o dinheiro da poupança, você tem o dinheiro na sua conta corrente no mesmo dia. Né? Então, para quem guarda dinheiro para reserva de emergência, pode sim deixar na poupança.
E se essa reserva for num valor um pouco mais alto, você pode deixar uma parte desse dinheiro na poupança, por exemplo, deixar uns R$ 1.000 lá na poupança, que seria aquele dinheiro que você pode sacar no dia, e você pode deixar uma parte desse dinheiro da reserva de emergência no Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic é um título do Tesouro Direto em que você pode sacar ele antes da data de validade sem sofrer muitas penalidades na rentabilidade, porque ele é um título pós-fixado. Então, você pode mesclar, né? Você pode deixar sua reserva de emergência, uma parte na poupança e uma parte no Tesouro Selic. Mas, no caso da reserva de emergência, por causa da liquidez, a poupança ela não é um vilão, ela é um aliado também, tá? E em outros casos, em qualquer outro investimento que tenha um prazo maior, não recomendo deixar na poupança, porque você vai estar perdendo muito dinheiro por causa da baixa rentabilidade, tá? Se você está começando a investir, você pode começar a deixar o dinheiro poupado na caderneta de poupança, mas conforme você vai aprendendo sobre os investimentos, você já pode começar a procurar alguns investimentos com rentabilidades maiores, tá? Às vezes as pessoas olham assim diferenças de 1, 2% na rentabilidade com relação à poupança e acham que é pouco. Só que isso a longo prazo representa muito dinheiro. Porque quando você investe, os juros, eles são compostos, né? Ele rende juros sobre juros. Então, essa diferença aí de 1, 2% ao ano, num prazo aí de 5, 10 anos, vai representar muito dinheiro. Então, é muito importante você procurar alternativas mais rentáveis, ok? Mas, se você vai investir um prazo muito curto aí de 3 até 6 meses, ou se você tem uma reserva de emergência, você pode sim deixar o dinheiro na poupança sem problemas, tá? Qualquer situação fora desses dois casos que eu mencionei aqui, ou no caso da terceira opção, que seria quem ainda não sabe investir, não sabe nada sobre investimentos e está aprendendo, pode usar a poupança sim como um investimento provisório, enquanto você estuda e escolhe opções melhores para o seu dinheiro, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.